Bom, UTI significa Unidade de Terapia Intensiva. Muito se confunde em relação a CTI, que na verdade não deixa de ser um sinônimo. CTI é Centro de Terapia Intensiva. Algumas instituições usam UTI, outras CTI, dá no mesmo. Qual a diferença em termos de perfil de um paciente que interna na UTI ou que interna na unidade de internação, seja enfermaria ou quarto? Basicamente uma relação de gravidade. Só que muito se mudou de anos, talvez décadas para cá, né? Antes a UTI era como se fosse aquele reduto em que o paciente precisava daquele suporte para se manter vivo e por isso ele estava ali. Hoje eu brinco com os pacientes, a gente conversando dentro da UTI, que há dois perfis de pacientes dentro da UTI. Aqueles que estão lá apenas para monitorização, que um cuidado mais próximo, especial, que na verdade é a maioria, ao contrário do que a população em geral imagina. E uma minoria dos pacientes que ali está na UTI, eu diria talvez 10%, 15%, são aqueles pacientes que de fato precisam de um suporte avançado de vida, de uma intubação com ventilação mecânica, com ventilação artificial, como se diz, ou de drogas para dar um suporte cardiovascular. Essa é a minoria dos pacientes da UTI. Então a gente precisa quebrar esse paradigma de quem está na UTI está lá porque está morrendo, não é uma realidade. A gente tem, de fato, um perfil de pacientes que são mais graves do que aqueles que estão no quarto ou enfermaria, mas que a gente só precisa olhar com mais cuidado, mais próximo. Essa é a diferença. No NIPO, no cuidado de adulto, a gente tem 31 leitos de UTI geral, na verdade divididas em duas UTIs. Nós temos uma UTI no primeiro andar de 11 leitos. Essa UTI é essencialmente uma UTI cirúrgica, ela é coladinha lá com o centro cirúrgico, então por questões de fluxos operacionais a gente trouxe uma perfilização, né, de trazer esses pacientes. Em termos de transporte é muito mais fácil, você setorizar o cuidado de pacientes cirúrgicos diferente dos pacientes clínicos também facilita muita coisa, até melhora o cuidado assistencial. Repito, então são 11 leitos na UTI do primeiro andar. Na UTI do quinto andar já são 20 leitos, então por isso que eu disse totalizando 31 leitos. O que a gente interna na UTI do quinto andar são os pacientes clínicos, aqueles, portanto, não cirúrgicos. Por exemplo, uma pneumonia, ou outra, uma infecção urinária, ou qualquer dessas afecções comuns que a gente sabe que interna na UTI, aí sim a gente coloca na UTI do quinto andar. Ainda no quinto andar existem mais 10 leitos da unidade coronariana, que é aquela unidade onde os pacientes com cardiopatias, doenças cardíacas descompensadas, pós-operatório de cirurgia cardíaca, marca-passo, angioplastia, cateterismo ou mesmo assim qualquer doença cardiológica descompensada, e a gente aloca nessas unidades, então totalizando 41 leitos de suporte crítico, digamos assim, dentro do Hospital NIPO brasileiro. Hoje, eu diria que o mais importante para o suporte de terapia intensiva é um cuidado humanizado, né? Nós temos valorizado sobremaneira dentro do NIPO a equipe multidisciplinar, né? O cuidado de terapia intensiva, talvez, de todas as especialidades médicas, é aquele em que a equipe multidisciplinar ganha mais destaque. A gente não gosta daquele modelo médico-cêntrico, tudo centrado no médico. De tal forma que o cuidado de enfermagem, cuidado de fisioterapia, cuidado de terapia nutricional, fonoaudiologia, enfim, CCIH, todas as especialidades que compõem o cuidado assistencial como um todo são fundamentais, e tanto é que dentro da UTI do NIPO a gente tem uma cultura muito forte da visita multidisciplinar. Então eu gosto sempre de enfatizar a humanização do cuidado, não só a humanização como o cuidado multidisciplinar. Agora, é inevitável a gente falar de aparatos técnicos também, né? Ou seja, a UTI é aquele ambiente que a gente imagina que é todo aparelhado, que tem um monte de fio, cabo, monitor e etc.
De fato, em algum aspecto a gente tem pacientes gravíssimos que precisam de um suporte tecnológico muito forte, mas eu poderia citar aqui ventiladores mecânicos de última geração, monitores multiparamétricos que a gente consegue um suporte para medir pressão intracraniana, medida de débito cardíaco, que é quanto de sangue que o coração bombeia por minuto, quanto de gás carbônico que o paciente exala na sua expiração. Então, todo esse tipo de suporte a gente tem de última geração dentro da UTI do Unipo. Máquinas de terapia de substituição renal contínuas, hemodiálises contínuas, ou seja, é uma UTI, sem dúvida, um serviço em termos tecnológicos de última geração.